Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dar sequência aos nossos estudos realizando as atividades do PET nas semanas 13 e 4. Nessa semana nós vamos estudar as leis de Newton para movimentos circulares. Não tem diferença na aplicação da lei de Newton. A novidade é que alguns conceitos aparecem devido aos movimentos periódicos. O que é um movimento periódico? É um movimento que sempre se repete. Então veja, se esse movimento se inicia aqui, ele vai cumprir essa trajetória e voltar para o ponto de início. Quando isso acontece, o tempo passa a se chamar período e surge o conceito de frequência. A frequência nada mais é que uma grandeza que mede a quantidade de vezes que algo se repete. Então você pode pensar, qual a minha frequência na escola? Então você vai para a escola 5 dias por semana. E veja que a cada segunda-feira esse novo ciclo se inicia. Essa é a única novidade. A segunda lei de Newton, ela passa a ser ganha novos atributos, né? Força igual massa vezes aceleração, só que essa aceleração aqui é chamada de aceleração centrípeta, e então a força resultante é chamada de resultante centrípeta. O que é uma resultante centrípeta? É uma força que sempre vai apontar para o centro, sempre vai apontar para o centro de uma trajetória circular. Então nós temos aqui as equações, né? A principal é que a aceleração centrípeta é v quadrado sobre r, tá aqui ó, v quadrado sobre r. O ômega, que é a velocidade angular, então nós vamos usar um pouquinho de radianos aqui. Então o ômega é 2π sobre t. 2π, o π, vocês já estão acostumados, né? O 2π ele vem por quê? É o comprimento da circunferência, lembra? O comprimento da circunferência é dada por 2πr. Então esse 2π ele vem porque o comprimento da circunferência, quando a gente calcula a trajetória circular, é dada por o comprimento dado por 2πr. Então essas equações nós vamos usar. Então aqui período igual a 1 sobre f, que f é a frequência, 2π sobre t é a velocidade angular, v quadrado sobre r é a aceleração centrípeta, ou então ômega quadrado vezes r, que é a fórmula, né, da aceleração centrípeta considerando a velocidade angular. V igual a ômega vezes r é a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. V é a velocidade linear. Perfeito? Então vamos para o nosso primeiro exercício. Vamos lá. Então, em um carrossel, cada cavalo executa movimento circular uniforme, efetuando 5 rotações completas a cada 20 segundos. A frequência em Hertz, que é a rotação por segundo de um cavalo, é igual a... Então, lembrar, Hertz, primeiro, a frequência é dada por 1 sobre o período. Igual o período é o tempo de um ciclo completo. Tempo de um ciclo completo. Perfeito? A unidade da frequência é dada em Hertz. Esse Hertz é 1 sobre segundo, tá bom? Por que é importante frisar 1 sobre segundo? Porque ele não deu por segundo, ele deu a cada 20 segundos. Então nós temos que achar a cada 1 segundo a frequência. Então vamos lá, quantas voltas ele deu? 5. 5 rotações a cada 20 segundos. Então para a gente encontrar a frequência, nós vamos pegar as 5 rotações e dividir por 20 segundos. E aí nós vamos achar qual é a frequência correta. F é igual, se a gente simplificar aqui, ó, dá para dividir por 5 em cima e dividir por 5 embaixo. Então nós teremos 1 sobre 4.
1 dividido por 4 é igual a 0,25 Hz. Alternativa é a letra A. Ok? Então tá aí. Conceito de frequência. Sempre coloca na cabeça. É algo que se repete. Algo que se repete. E a unidade no sistema internacional é o Hertz. Beleza? Veja só o carrossel. Marca um cavalinho. Ele vai cumprir a trajetória dele e voltar para o mesmo ponto em que você iniciou a marcação. Tá? Esse é o conceito de frequência. Segundo exercício. Uma bicicleta tem rodas de raio igual a 0,4 metros e gira com velocidade angular de 20 radianos por segundo. A velocidade linear do ciclista em metro por segundo e a distância percorrida em metros no intervalo de tempo de 10 segundos será? Bom, então o que ele nos deu aqui? Ó, ele nos deu o raio da roda, que é 0,4 metros. Ele deu a velocidade angular, que é ômega, dada por 20 radianos por segundo. E ele quer a velocidade, V. V é igual a ômega vezes R. Então vamos calcular esse V. Então V é igual a 20 vezes 0,4. Então a velocidade vai ser igual a 4 vezes 2 dá 8. 8 metros por segundo. Beleza? E ele quer a distância percorrida. A distância percorrida é o ΔS. É isso que ele quer. Lembrar que velocidade é igual a ΔS por ΔT. Ele deu ΔT no intervalo de 10 segundos. Então quem vai ser o... Opa, escrevi errado aqui, né, gente? Espera aí. Deixa eu arrumar aqui. ΔT por ΔT não, né? ΔS por ΔT. ΔT. Então vamos lá. Então a velocidade nós achamos que é 8, que é igual ao ΔS, que a gente quer achar, e o ΔT que é 10. Então a ΔS é igual a 8 vezes 10. Então ΔS vai ser igual a 80 metros. Então velocidade 8 metros por segundo. Metros por segundo, ΔS 80 metros. Alternativa 8,80, letra C. Então tá aí. Novamente aplicação direta de fórmula para a gente encontrar o resultado. Ok? Bora pro próximo exercício. A Terra leva 24 horas, período do movimento, para completar uma rotação em torno do seu eixo. Considerando o raio da Terra no Equador, aproximadamente 6.400 km, a velocidade linear aproximada de rotação da Terra em metro por segundo e a aceleração centrípeta em metro por segundo ao quadrado associada ao movimento de rotação da Terra é velocidade linear, ele quer, né? Então vamos lá. A velocidade linear, nós acabamos de ver, é o ΔS por ΔT. Bom, então o que nós temos que achar aqui? Qual a distância percorrida pela Terra para dar uma volta? Linear, né? Então aqui a gente tem que achar o comprimento, né? Uma volta completa é exatamente o comprimento da circunferência ao redor do Equador. Por que Equador, né? Porque o raio da Terra varia. O raio da Terra no Equador não é o mesmo no Polo Norte, por exemplo, né? O raio vai diminuindo. Então aqui é 2πr.
E aqui, o tempo, ele falou em um dia, em 24 horas. 24 horas. Né? Bom, qual que é a diferença aqui? O que a gente tem que tomar cuidado, né? Primeiro que ele quer os valores ó, em metro por segundo ao quadrado, tá? Então, vamos achar essa velocidade aqui. Ele não falou a unidade, né? Ou ele falou? A velocidade linear em metro por segundo, ele falou. Em metro por segundo. Então, vamos achar em metro por segundo, tá? Então, vamos começar com esse comprimento. Comprimento da Terra. Da circunferência. 2π vezes o raio, que é de 6.400 quilômetros. Só que a gente não pode usar quilômetro, né? Tem que usar metro. Então, tem que adicionar um 10 à terceira aqui. Por quê? Porque o K, né? O K equivale a 10 à terceira, que é 1000. Certo? Então, o comprimento é igual a 2π. 2π não, né? Já deu o valor do π. 3,14 vezes 6.400 com mais 3 zeros. Então, aqui vai dar 6.400.000. Esse é o comprimento. Vamos fazer essa conta? 2 vezes 3,14 vezes 6.400.000. Comprimento vai ser igual a 40.192.000. 40.192.000 metros. Perfeito? Agora o tempo. A gente tem que ver 24 horas. Então vamos lá, ó. ΔT. ΔT vai ser igual. Só que a gente não pode usar hora, a gente tem que usar segundo. Então vamos multiplicando por 60 até chegar em segundo. Então, por que isso, né, gente? A gente pode fazer sucessivas regras de 3. Então, quantos minutos tem uma hora? 60. Quantos segundos tem um minuto? Desculpa. Vamos lá, eu tô fazendo errado. Vamos lá. 24 horas tem quantos minutos? Uma hora tem 60 minutos. 24 horas tem x, ó, multiplica por 60, tá vendo? A gente vai achar em minutos. Eu vou fazer direto aqui. Depois eu vou apagar essa parte. Então é isso que eu tô fazendo, ó, 24 horas vezes 60, para achar em minuto. 1 minuto tem 60 segundos. 24 vezes 60 minutos tem x, tá vendo? Ó, multiplica por 60 de novo. Então é isso daqui que veio as multiplicações por 60. Então a gente multiplica duas vezes, né? Para achar o tempo em minutos. Então, nosso resultado vai ser 24 vezes 60 vezes 60. 86.400 segundos. Então, ΔT 86.400 segundos. Agora a velocidade é ΔS por ΔT. Então a velocidade vai ser ΔS. Esse número enorme aqui, 40.192.000 dividido por 86.400. Vamos fazer essa conta aqui. 40.192.000 dividido por 86.400. 465,18. Vamos colocar. Ele falou aproximadamente. Ele não falou aproximada aqui, ó. Velocidade linear aproximada. Então a gente pode aproximar para 465. Então quando a gente fala aproximado, a gente põe um tio aqui. 465 metros por segundo. Ótimo. E ele quer a velocidade, a aceleração centrípeta, né? É isso que ele quer? A aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é dada por
v ao quadrado sobre r. Então a aceleração centrípeta é 465 ao quadrado dividido por em metros. Onde a gente achou o raio aqui? 6.400, não, 2, 3. Isso, né? 6.400.000. Então a aceleração centrípeta é igual a 465 vezes 465 dividido por 0,03. Então vai ser 0,0, peraí, aproximado também, né? 0,03 metros por segundo ao quadrado. Então tá aqui a aceleração centrípeta e tá aqui a velocidade, todos os valores aproximados. E a alternativa é a letra D, 465, 0,03. Beleza? Então é mais um exercício de como posso dizer, de matemática, né? De transformações de unidades do que física propriamente dizendo, tá? Então é isso. Vamos para o próximo. Vamos lá. Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo. Os inúmeros fragmentos entraram em ignição devido ao atrito com a atmosfera e brilharam intensamente enquanto cortavam o céu. Mas se a entrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. Então vamos fazer essa análise aqui. Então vamos pensar que o foguete, a velocidade do foguete, ela está vindo exatamente no mesmo sentido de rotação da Terra. E vamos chamar de VF, foguete. E aqui nós vamos chamar de V terra, a velocidade de rotação da Terra. Então nós teremos duas situações. Então a velocidade do foguete maior que a velocidade da Terra e a velocidade do foguete menor que a velocidade da Terra. Vamos analisar o que vai acontecer aqui. Então veja aqui, se a velocidade do foguete for maior que a da Terra, ele vai passar, né? Ele vai passar, a velocidade da Terra dele vai ser maior. Então, considerando o ponto que ele entrou na atmosfera, ele poderia cair aqui no Oceano Atlântico, tudo bem? Agora, se a velocidade do foguete fosse menor que a da Terra, veja, ou seja, ele entraria alguns minutos depois e esse ponto seria atrasado. Se a gente considerar que a Terra vai ficar parada com velocidade relativa, ao invés de cair aqui, ele poderia cair aqui. Ele cairia então na zona urbana. Então, nessa situação, ele cairia no oceano. Oceano. E aqui nessa situação ele cairia na área urbana. Ok? Na área urbana. Então, exatamente conforme está o enunciado do nosso problema, tá? Agora vamos ver essa situação. Nessa situação aqui, o foguete estaria no sentido contrário, tá bom? Agora veja que aqui também nós teríamos duas situações, né? A velocidade do foguete maior que a velocidade da Terra e a velocidade do foguete menor que a velocidade da Terra. Então, nessa situação é curiosa porque, se considerando o mesmo instante de entrada, a gente poderia falar que o foguete poderia cair até aqui, né? Não mais no Oceano Atlântico, ele poderia cair no Oceano Pacífico.
Ou então aqui, né, em outro país, aqui parecendo no Chile, alguma coisa, ou então um pouquinho depois aqui, né, ainda no Mato Grosso aqui do Sul, algum lugar aqui, né, entre no meio aqui do Brasil, né. Poderia cair na zona urbana, mas não no Rio de Janeiro. Porque como as velocidades iriam se somar, ele poderia passar muito, né, o ponto de caída. Agora, então, né, aqui ia cair num lugar diferente. Um lugar diferente. E aqui, veja, aí sim, né? Aqui ele poderia, se entrasse depois, poderia cair no Rio de Janeiro, né? Poderia cair na área urbana, por exemplo, né? Entrando um pouco depois, ele poderia cair na área urbana, porque esse ponto atrasaria agora para a direita, né? Na primeira situação, o ponto atrasou para a esquerda, aqui ele atrasaria para a direita, poderia cair então na área urbana, tá? Mas veja que essa situação aqui não está alinhada com o enunciado, né? Essa situação está, essa aqui não. Então, nessa situação aqui, a velocidade do foguete aí seria maior, né? Porque essa aqui seria um hipotético, né? Se fosse alguns minutos depois. Então, a velocidade do foguete era maior que a velocidade da Terra no mesmo sentido. Então, alternativa letra B. Superior à da Terra e no mesmo sentido. Ok? Então é isso, gente. Os próximos exercícios a gente vai resolver na próxima aula, tá bom? Nos vemos lá. Bons estudos para vocês, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.